Bom, essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que programas de TV cometem erros de enfiar youtubers no meio de assuntos sensíveis por ter zero informação. Na verdade, eles até podem ter informação, mas o problema é que eles não vão atrás de tentar procurar, fazer uma pesquisa mais a fundo e parece que não fazem questão de passar informações realmente seguras para quem assiste televisão, que a sua grande maioria, cerca de 97%, são idosos e pais que não entendem nada de internet e acabam acreditando em tudo que eles veem só por estar na televisão. Há algum tempo atrás, saiu a notícia sobre um menino de 14 anos que tirou a vida dos pais porque eles não deixaram ele ver a web namorada. Inclusive, a namorada dele apoiou ele nessa ideia. E aí saiu uma matéria falando o seguinte: casal de adolescentes planeja e comete assassinato sob influência de jogo online. O casal se conheceu em um jogo online que já foi proibido em outros países devido à sua natureza imprópria para menores de 18 anos. E esse tal jogo online que eles se referem é o The Coffee of Online, que é um jogo de RPG de dois irmãos que tem terror psicológico, humor pesado, sombrio, enfim. Na descrição do jogo também fala que tem conteúdo maduro, linguagem forte, violência, gore e temas sugestivos. Além da classificação indicativa, né, que a pessoa precisa ter pelo menos 17 anos para jogar o jogo. Então, se essa criança teve acesso a isso, é total responsabilidade dos pais, porque já era mais que óbvio que isso não era para uma criança. Já tem esse problema que na matéria eles falam que o casal se conheceu nesse jogo, sendo que é um jogo offline, ele não tem chat, não tem interação entre os jogadores, ou seja, eles não se conheceram no jogo, é uma informação falsa. E até aí, beleza, né? O problema realmente começa depois da reportagem que passou na televisão pro Brasil inteiro assistir, onde eles falam o seguinte: as investigações mostram que o casal acompanhava os tutoriais sobre o jogo que estão disponíveis nas redes. Só neste vídeo que mostramos ao advogado especialista em direito digital, há cerca de 3 milhões de visualizações. Ele deve sair do ar e esperamos que a plataforma identifique, principalmente agora, depois da mudança do Marco Civil da Internet, esse tipo de conteúdo que, na verdade, está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. É incrível o que a falta de informação faz, né? Eles falam que o casal que cometeu o crime seguia tutoriais na internet e o suposto tutorial que eles dizem é um vídeo do Golart, onde eles borraram a foto do canal, só que eles não borraram o título do vídeo e nem a foto que fica ali no cantinho da tela. Então é óbvio que um monte de idosos sem informação ou vários pais iriam atrás do vídeo, porque qualquer pessoa consegue fazer isso. E adivinha só, o resultado foi milhares de comentários de pessoas desinformadas que levaram o que disseram na TV ao pé da letra. Sendo que mesmo sendo um programa gigantesco de TV e eles deveriam ter responsabilidade, eles não tiveram a decência de explicar melhor a situação para os desinformados. Basicamente jogando toda a culpa pra cima do Golart, querendo derrubar o vídeo dele e tudo mais, só por um vídeo de gameplay dele narrando por cima. Vê se pode uma coisa dessa. No Brasil, 93% das crianças e adolescentes têm acesso à internet. A classificação de idade para jogos eletrônicos ou sites é feita pelo Ministério da Justiça, mas o controle de fato é de quem está com o aparelho nas mãos, o que nem sempre passa pelo conhecimento dos pais. Primeira coisa é avaliar se é um jogo de verdade ou, na verdade, se o desenvolvedor só tem a intenção de fazer com que aqueles que jogam cometam crimes graves no ambiente físico. Segunda avaliação é que esse jogo ele pode ser disponibilizado em plataformas oficiais de venda de games e ela acaba chancelando, porque os pais confiam muitas vezes no critério dessas plataformas. Para os especialistas, há diferenças entre jogos violentos e jogos que incentivam a prática de crimes. E havendo esse incentivo, o game ou vídeo devem ser removidos. Ou seja, eles querem dizer que o problema é o jogo, porque não. Ele não é feito pra jogar. É um jogo feito pros adolescentes pensarem em cometer crimes. Pelo amor de Deus, né? Olha o que esse pessoal quer falar. E o mais curioso é que quem mais culpa os jogos são justamente pessoas que nunca nem encostaram num videogame na vida. Eles só repetem o que eles viram num programa de TV ou acompanhando outras pessoas desinformadas, só que na verdade a culpa não são dos jogos, muito menos dos criadores
criadores de conteúdo que gravam esses jogos. Porque eu, por exemplo, desde criança eu sempre tive acesso à internet. Com uns 9 anos de idade eu tava lá jogando GTA, e o que eu mais fazia no jogo era sair por aí batendo nas pessoas na rua e fugindo da polícia. E nem por isso eu saio por aí agredindo as pessoas e nem penso nisso, porque eu sempre soube diferenciar as duas coisas. Quem tem discernimento sabe diferenciar a fantasia da realidade. Então não é um jogo que cria um criminoso, é a cabeça doente da pessoa que não consegue separar as duas coisas. Se a pessoa não sabe diferenciar fantasia de realidade, então ela não pode ver filme, série, não pode ler um livro, não pode fazer nada. É por isso que não faz sentido as pessoas tentarem jogar a culpa nos jogos ao invés de procurar o real problema. É só admitir que a cabeça da pessoa não tava boa e que por isso ela fez o que fez. Não é culpa do jogo. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança, que antes o artigo 19 do Marco Civil da Internet exigia a decisão judicial. Não há mais necessidade depois dessa decisão. Agora, basta que os pais, as vítimas, seja quem for, denuncie esse conteúdo inapropriado e violento disponível para menores, para que a plataforma seja responsabilizada, ou seja, responsável em apagar esse conteúdo. Então, provavelmente, com a mudança da lei pelo Supremo Tribunal Federal, esses vídeos começarão a cair. E o pior é que eles ainda tentam falar para as pessoas denunciarem esse tipo de conteúdo para ele ser banido da plataforma, tipo o vídeo do Golart. E aí um monte de gente desinformada realmente faz o que eles pedem, achando que isso é o certo a se fazer, sendo que não. É uma grande injustiça que estão cometendo. No próprio vídeo do Golart, onde ele joga o jogo, ele deixa um aviso bem no começo do vídeo dizendo o seguinte: a história fictícia a seguir contém conteúdos bem confortáveis em certas partes. O jogo se sustenta pelo choque ao jogador e a podridão humana. Nenhuma das pessoas que participaram concordam ou enaltecem o que está por vir. E se você não enxerga nada de errado nisso tudo, você é doentio. Saiba separar os dubladores de seus personagens, é tudo pura atuação em prol do entretenimento. Ou seja, isso já fala pra pessoa saber separar as coisas, e que se a pessoa não sabe fazer isso, ela é doentia. Então me diz, como que a pessoa tem coragem de entrar nesse vídeo, ler isso na tela e ainda querer jogar a culpa no vídeo que ele fez, sendo que não tem nada de errado? Isso não faz o menor sentido, porque é muito mais fácil para as pessoas que vivem fora da internet ficar jogando toda a culpa em coisas bobas como essa, justamente porque eles não conhecem e querem sempre ter a razão. Isso pra maioria, né? Porque tem muitos adultos que eles tentam se juntar aos filhos pra entender melhor o mundinho deles, seja um jogo ou só um vídeo no YouTube. Inclusive, são esses mesmos pais que também conseguem perceber a tamanha desinformação que passaram nessa reportagem. Tenho 45 anos e sou mãe de uma menina de 9 anos. Pais, antes de comentarem, assistam, se informem. Golart é fonte de informação. Quer ajudar seu filho? Assista aos youtubers que falam de jogos e casos referentes à geração dos seus filhos. Bota um fone e vai cuidar da casa enquanto se informa sobre o universo dos seus filhos, ao invés de ficar vendo novela ou dorama. Tô amando a turma se reunindo pra ajudar o Gol. Eu nem consegui encontrar comentários de pessoas desinformadas. Vocês são preciosos. E, cara, eu preciso falar alguma coisa? Isso é literalmente o sonho de qualquer criança. A maioria dos pais, eles não tentam assistir ao conteúdo que os filhos consomem. Eles só veem alguém falando mal e começam a fazer o mesmo. Mas você vai ver, e eles nunca tentaram fazer o que essa moça fez, de assistir ao conteúdo e tentar agir de uma forma diferente, porque isso sim é uma coisa admirável demais. Todo aquele assunto de, mano, ok, mas será que os jogos incentivam as crianças? Não. Porque se for seguir esse raciocínio, mano, então é melhor você tirar o Free Fire, porque tem um montão de gente que se atira nos outros, você morre, atira e tal, joga nada e, mano, tira o GTA de todo mundo também, porque, né, mano, lá você atropela pessoas, você rouba coisas, tira, sei lá, o COD, porque você atira nas pessoas de graça num exército. E é muito doido esse padrão que eles encontraram de alguma forma, mano. Parece muito que, tipo assim, Porque, mano, 2,8 milhões de pessoas viram o vídeo. E aí teve uma pessoa, um caso. Eu não sei nem se ele viu meu vídeo, inclusive, né? Eu não tenho essa informação, mas aparentemente ele conhecia esse jogo. Então quer dizer que por causa de uma pessoa entre mais de 2 milhões fez, então isso incentiva. Eu não sei que padrão é esse, né? E realmente é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque parece que eles sempre gostam de tentar ficar jogando a culpa em coisas que não fazem sentido por diversão. Porque, cara, é de propósito, não é possível. Cadeiras à parte, mano. É óbvio que isso não faz o menor sentido, porque jogos não influenciam pessoas a fazerem coisas do nada, tá? É muito mais fácil você upar um jogo, né,
do que você culpar um abuso, ou um trauma, ou uma negligência dos pais, problemas psicológicos, ou bullying, ou distúrbio mental. É muito mais fácil, né, mano? Porque, né, os pais não vão querer ser culpados nem nada, ou ao redor, o ambiente da pessoa, né? Muito mais fácil, não, deve ser o jogo, né? Não vai ser culpa de mais ninguém, não, vai ser só do jogo. E não o menino que já estava predisposto a fazer alguma coisa, ou que ele já era doente da cabeça, né? Porque se fosse assim, mano, eu não tô vendo milhões e milhares de pessoas que viram vídeos sobre esse jogo, jogaram esse jogo e eu tô fazendo besteira, entendeu? Mas é por questão de preguiça, né? Eles só acharam qualquer coisa que poderia ser um possível padrão, tipo, opa, peraí, eu vi que eles jogaram esse jogo, ouviram sobre esse jogo, então eles devem, só pode ser isso. Vamos ignorar todo o resto, toda a possível vivência do cara, toda a lore da pessoa, todos os anos de talvez trauma, ou bullying, ou negligência, ou qualquer coisa, como que o menino pegou uma arma tão facilmente assim e conseguiu fazer o que ele fez. Não, vamos colocar a culpa no jogo porque é muito mais fácil. O que muita gente não consegue entender é que normalmente essas situações absurdas, elas começam muito antes. Ela vem com bullying constante, tem a falta de atenção dos pais ou até, sei lá, uma falta de atenção da própria escola pra resolver coisas que são necessárias, sabe? Então a pessoa vai acumulando raiva, tristeza e ela fica revoltada ao longo dos anos. Até chegar num ponto que ela simplesmente desiste. Ela tenta alguma coisa contra as pessoas ou contra si mesma. Mas ao invés das reportagens tentarem abordar isso de uma forma séria, incentivando os pais a cuidarem melhor dos filhos, darem um pouco de carinho a mais pra eles e perceberem sinais de sofrimento, eles preferem ir pra um caminho totalmente diferente que não vai resolver nada. Eu sei que tem muitas crianças que se sentem sozinhas e elas acabam procurando um abrigo online, um lugar seguro. E esse lugar seguro pode ser, por exemplo, um youtuber que tá ali te fazendo companhia, te distraindo e deixando o seu dia um pouco melhor, né? Um pouco mais feliz. Tem muita gente que assiste criadores de conteúdo específicos, tipo o Alanzoca, o Golart, porque ela é literalmente a única coisa que faz elas se sentirem melhores. Então, quando a televisão ela começa a culpar todo mundo e a demonizar vários criadores, como foi no caso do Golart, os pais proíbem as crianças de assistir quem elas gostam, e essas crianças que têm apego àquele youtuber, elas vão se sentir ainda piores, porque, cara, aí não vai sobrar nada que faça elas felizes, sabe? Ou seja, o que muitos pais acham que estão fazendo certo de seguir a instrução de uma pessoa aleatória, desconhecida, que aparece na TV dizendo, tal coisa errada, e proibindo tudo, na verdade só acaba distanciando a relação de pai e filho, ou deixando essas crianças ainda mais tristes e sem ter nenhum apoio. O que eu quero dizer é que culpar os criadores de conteúdo é uma coisa muito fácil, culpar os jogos é fácil. O difícil mesmo é você olhar pra raiz do problema, da onde isso nasceu. Porque é tão raro pais que realmente tentam entender os filhos, sabe? Só que quando isso finalmente acontece, faz toda a diferença. Porque aí sim a criança, ela vai crescer mais feliz, um pouco mais consciente e muito menos triste, muito menos quebrada, né? Como geralmente vem acontecendo. Eu não sei se tem alguns pais assistindo esse vídeo, mas se tiver, por favor, presta um pouquinho mais de atenção, porque assim, se você for essa pessoa que fica culpando jogos e criadores de conteúdo por todas as coisas do mundo, isso não vai dar certo. Mas enfim, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.